Olá, estudantes hoje, tudo bem? Aula sobre fisiologia vegetal, mais especificamente sobre a transpiração que acontece nas plantas. Toda vez que a gente falar de transpiração que acontece no vegetal, a gente vai estar falando de estruturas que a gente chama de estômatos. Além da transpiração, que é a eliminação da água na forma gasosa, que os estômatos são os responsáveis, os estômatos também são responsáveis pelas trocas gasosas. Entrada e saída de oxigênio, entrada e saída de gás carbônico. Lembre-se, plantas possuem cloroplastos e cloroplasto faz fotossíntese. Na fotossíntese se usa gás carbônico e água. Além disso, plantas possuem mitocôndrias e as mitocôndrias fazem respiração celular. A respiração celular ela acontece pela presença de glicose e oxigênio. Então perceba, existe toda hora esses gases oxigênio e gás carbônico para esses dois processos. Da fotossíntese se libera o oxigênio, da respiração celular se libera o gás carbônico. E essas trocas gasosas, entradas e saídas desses gases, é feita pelos estômatos, para além da transpiração que é o foco do nosso Faster Learning de hoje, a eliminação da água na forma gasosa. Para a gente compreender os estômatos, a gente tem que lembrar de três grandes estruturas que vão compor esse complexo estomático. Perceba aqui comigo. A gente tem aqui na região central o ostíolo, que é o orifício de onde vai ser eliminada essa água na forma gasosa ou de onde vai ser feita essas trocas gasosas. Recobrindo esse orifício chamado ostíolo, a gente vai ter duas células guarda. E em volta das células guarda a gente tem alguma série de células epidérmicas que você pode ouvir a partir do termo células acessórias, subsidiárias e anexas. E é da abertura e fechamento do ostíolo, da abertura e fechamento dessas células guarda, que vai acontecer o processo de preservação da água ou da transpiração, que é nada mais do que a eliminação da água. E esse processo de abertura e fechamento dos estômatos acontece a partir de um fenômeno que a gente chama de turgescência. No dicionário, turgescência significa condição do que está inchado ou dilatado. Toda vez que os estômatos, as células guarda especificamente, estiverem túrgidas, significa que elas estão inchadas e esse inchaço das células guarda faz elas se descolarem uma das outras, abrindo o ostíolo, liberando a água. E esse fenômeno de turgescência é importante para a gente compreender esse processo de abertura e fechamento do complexo estomático. Para a gente dar uma olhadinha aqui, como é que acontece esse fenômeno de turgescência, a gente tem que lembrar de um íon em específico, o potássio. Com a entrada, percebe aqui comigo, o potássio está migrando das células acessórias para dentro das células guarda. Quando o potássio entra na célula guarda, aumenta a concentração de soluto e a água vai passar das células acessórias por osmose para dentro das células guarda. Ou seja, o potássio entra, a água entra nas células guarda, as células guarda se tornam túrgidas, inchadas, e é como se essas duas paredes internas dos estômagos, das células guarda, se descolassem. Quando essas duas células guarda têm água dentro e elas se descolam, o ostíolo abre e vai acontecer a saída da água na forma gasosa. O fenômeno inverso significa o fechamento das células guarda. Quando o potássio retorna para as células acessórias, aumenta a concentração de potássio nas células acessórias, a água vai sair das células guarda por osmose e vai migrar para dentro das células acessórias, significa que diminuiu a turgescência das células guarda. Quando diminui a turgescência das células guarda, é como se elas colassem. Aí vai ter o fechamento do ostíolo e diminui a taxa de transpiração. Lembre-se, os estômatos não estão 100% fechados, eles ainda podem ficar um pouquinho abertos. Mas esse fenômeno de entrada e saída do potássio, consequentemente entrada e saída da água, dessa turgescência das células guarda,
é o fenômeno que a gente compreende a transpiração do vegetal. E o que interfere na transpiração do vegetal? Temperatura. Aumenta a temperatura, vai ter um aumento da taxa de transpiração para a planta regular a temperatura interna dela e manter a sua taxa metabólica. Umidade. Quando o ar está muito úmido, é mais difícil a água sair dos estômatos. Ou seja, maior umidade, menor transpiração. Luz. Quanto maior a incidência de luz, maior a taxa fotossintética. Para acontecer fotossíntese, precisa do gás carbônico. O gás carbônico entra pelo estômago, significa que o estômago está aberto, consequentemente vai ter uma maior transpiração do vegetal. Para fechar, estresse hídrico. Numa situação de estresse hídrico com pouca quantidade de água no solo, a planta vai preservar essa água internamente. E aí ela libera um hormônio chamado ácido abscíssico, e esse hormônio ácido abscíssico vai preservar a água dentro da planta, fechando o estômago. Ou seja, numa situação de estresse hídrico, diminui a taxa de transpiração. É isso. Até a próxima. Tchau, tchau.